Agora que você já sabe criar uma classe em Java, vamos fazer mais um exercício aqui e vamos criar uma nova classe. Então, clique do botão direito do mouse, nova classe, vamos digitar um nome aqui, tipos, selecionar checkbox e clicar no finish para criar uma nova classe. Classe criada, vamos apagar aqueles comentários que a gente não vai utilizar por enquanto. Vamos lá. Para que a gente possa se comunicar com o programa, com o computador, vamos dizer assim, é necessário que a gente crie um meio de comunicação. Esse meio de comunicação é a memória do computador. Para acessarmos porções da memória do computador, existe um conceito em programação chamado variável. O que é uma variável? Variável é um espaço de memória que você dá um nome para ele e você pode referenciá-lo quando desejar. Por exemplo, é como se fosse uma caixinha onde você pode colocar valores lá dentro. Então, por que é variável? É variável porque a cada momento você pode colocar um valor diferente dentro daquela caixinha. E o computador pode trabalhar então com esses valores. Você coloca um valor dentro da variável e pode pedir para o computador mostrar ele na tela. Você pode colocar dois valores em duas caixinhas diferentes, em duas variáveis diferentes, pedir para que o computador faça a soma desses valores ou a multiplicação deles e depois mostre na tela o resultado dessas operações matemáticas. Então, dessa forma, tudo que a gente quiser passar para que o computador trabalhe deve ser colocado em variáveis. Então, vamos fazer o seguinte exemplo. Para que a gente possa começar, vamos pensar nos três principais ou mais utilizados tipos de variáveis que existem. A primeira delas é o tipo inteiro, que em Java é utilizado o tipo int. Então vamos colocar aqui valor 1. Então eu tenho a variável valor 1, que é do tipo inteiro, ou seja, uma caixinha na memória do computador onde eu vou colocar um valor inteiro lá dentro, um valor numérico inteiro. Digamos que eu quero colocar o valor 3, ponto e vírgula no final para terminar o comando. Ok. Um outro tipo de valor também pode ser utilizado é o double. O double é um tipo de valor numérico, mas que pode conter casas decimais. É como se eu imaginasse o conjunto dos números reais. Dá uma ideia do conjunto de valores que pode ter dentro dessa variável do tipo double. Então vamos colocar aqui valor 2 é do tipo double, ou seja, um número pode ter casa decimal. Vamos por 10.5, ponto e vírgula. Então, a partir desse momento, eu tenho na memória do computador duas caixinhas, ou duas variáveis. Uma chamada valor 1 e outra chamada valor 2. Dentro da caixinha valor 1, eu tenho o número 3. Dentro da caixinha valor 2, eu tenho o valor 10.5, ou seja, 10,5. Em Java, a notação para casa decimal, diferentemente do nosso padrão aqui no Brasil, é um ponto e não uma vírgula, né? Utilizado o padrão americano. Um outro tipo muito utilizado na programação é o tipo string, que é um conjunto de caracteres. Então vamos colocar aqui valor 3 é do tipo string, ou seja, conjunto de caracteres. E para representar o conjunto de caracteres em Java, temos que utilizar as aspas. Então vamos colocar aqui um nome, Maria. Não podemos esquecer do ponto e vírgula. Então agora temos o que? Temos três
variáveis de tipos diferentes. A primeira delas é o valor 1, que é do tipo inteiro, guarda números inteiros. A segunda delas é valor 2 e é do tipo double, ou seja, são números que possuem casas decimais. E a terceira variável é a variável valor 3, que é do tipo string, que pode guardar um conjunto de caracteres e também números. Então agora eu já tenho 3 espaços de memória com valores que eu determinei. E agora eu quero mostrá-los com aquele comando que a gente já aprendeu, systemout println. Só que agora tem um detalhe. Quando vamos utilizar variáveis para mostrar na tela, eu não posso colocar as aspas, pois elas indicam um conjunto de caracteres que será mostrado exatamente como eu digitar. Foi o que a gente tinha visto no exemplo Hello World. Mas agora eu quero que o programa mostre o valor da minha variável valor 1. Então vamos fazer um teste aqui. Então, para executar esse programa, veja que não é o Hello World que vamos executar agora, mas assim a classe tipos. Vamos clicar aqui Java Application, ele está me dizendo que o tipos foi alterado. Então queremos salvar e executar. Observe aqui no console, o resultado do meu programa é o resultado número 3. Por quê? Porque eu pedi para que ele mostrasse o conteúdo da minha variável valor 1 e não escrevesse valor 1 na tela. Vamos ver aqui um exemplo para que fique bem claro. Se eu colocasse as aspas, como a gente fez no exemplo do Hello World, vamos observar um comportamento diferente do programa. Mais uma execução de tipos, programa tipos, ok. Observe que então que o primeiro systemout println sem aspas vai me dar o conteúdo da variável valor 1, que é 3, essa primeira linha. A linha de baixo pediu para que fosse mostrado exatamente o texto valor 1, e é o que de fato ocorre quando a gente olha aqui para baixo. Então essa diferença é importante a gente entender. Bom, vamos mostrar agora o conteúdo das demais variáveis. Valor 2 e valor 3. Vamos ver como vai ficar. Vou executar o programa novamente, salvar, ok. Então o que temos aqui? Primeiro, o número 3, proveniente dessa linha de execução, que é o conteúdo da variável valor 1, foi determinado aqui. Depois temos a string valor 1, porque foi exatamente isso que eu pedi que ele fizesse, escrevesse valor 1. Foi o que ele fez aqui. Logo em seguida temos a solicitação para que ele mostre o conteúdo da variável valor 2, que definimos aqui em cima, como sendo 10.5, 10,5. E é o que ocorre aqui. E por último, pedimos que fosse mostrado o conteúdo da variável valor 3, que definido aqui em cima era Maria. E é exatamente o que ocorre aqui. Então dessa forma podemos entender, nesse pequeno exemplo, que temos tipos diferentes de dados. Numéricos, podendo ser inteiro ou com casas decimais, e string, que é um conjunto de caracteres. Esses são, portanto,
alguns dos tipos mais comuns utilizados em programação e a maneira de implementá-los em Java.